pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo maravilhoso do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós veremos os limites da encarnação. É um texto curtinho, mas que traz muitas informações legais e interessantes, né? Porque às vezes a gente tem alguma curiosidade e é nesses textos que a gente encontra as respostas. Então é bem interessante, bem legal. Já pega seu copo de água ou sua garrafa de água. Pode, se você tiver animais de estimação, pode colocar aguinha para eles também, que os espíritos fluidificam. E vamos para o nosso evangelho, tá bom? Vou fazer a prece para a gente iniciar. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de estar realizando o evangelho. Eu peço para que o Senhor venha aqui em casa e na casa de cada pessoa que estiver fazendo esse evangelho. Iniciamos agora, que assim seja. Pessoal, capítulo 4, título do texto, Limites da encarnação, tá, gente? Vamos lá. Esse texto, ele começa com uma pergunta, né? Então, Kardec pergunta aqui, ó, quais são os limites da encarnação? Então, gente, a encarnação é a nossa existência. Nós somos um espírito, né, que se manifesta em diversas existências. Então, eu e você, né, todos nós já tivemos diversas existências, diversas vidas, diversas encarnações, caso você tenha dúvidas sobre isso. E aí, o Kardec pergunta se essas vidas, essas existências, elas têm algum limite, tem alguma coisa de limite, né? E aqui ele responde: a encarnação não tem limites precisamente traçados, se nos referimos ao envoltório material que constitui o corpo do espírito. Então, não, gente, a encarnação, ela tem sim uma programação, mas programação, ou seja, programar o que vai acontecer na tua vida, durante o que você vai passar nessa vida atual sua, é diferente de limites. Então, realmente não tem limites traçados quando a gente se refere à questão do envoltório material, ou seja, do nosso corpo, né, vamos dizer que é o instrumento que o nosso espírito vai estar se utilizando, porque sim, gente, o seu corpo, ele é o instrumento do teu espírito. Não tem como o teu espírito estar aqui na Terra se ele não tiver teu corpo, entende? Porque é muito diferente os níveis de espírito e de matéria. Entende? E aí ele continua aqui, ó. A materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então, igual eu falei, quanto mais o espírito se eleva, mais o espírito avança, mais essa questão material, ela vai se purificando, tá? E ela também vai evoluindo. Então, sim, hoje ainda estamos no planeta Terra, que é um mundo extremamente grosseiro em relação à matéria. Tá, se você pega no teu corpo, se você analisa como nós, os seres humanos, né, vivemos, e eu digo em tudo, tá? Não tô falando só assim em sociedade, eu digo assim, os nossos afazeres em casa, gente, somos muito primitivos ainda. A forma que a gente ingere alimento, a forma que a gente cuida do nosso corpo é muito primitivo. Se assemelha muito dos animais, tá? A gente tá mais perto ainda dos animais, porém, estamos evoluindo. Então, assim, quando ele não tá na Terra, olha só, ele fala aqui, ó, em mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos denso, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeitos aos infortúnios da vida. Então, sim, gente, se você pega teu corpo, a tua pele, você percebe que ainda é muito grosseira, pesada, né? E quando a gente tá num planeta evoluído, né, um planeta mais evoluído, isso é bem menos, tá? E, consequentemente, os infortúnios, ou seja, os problemas, o mal que reina no mundo, não tem mais, entende? Porque o espírito está se purificando. Então, gente, isso a gente pode lembrar da lei do progresso, que está lá no livro dos espíritos. A lei do progresso, ela serve para todos e para tudo. Tá tudo sempre progredindo, tá tudo sempre avançando. Logo, que se o espírito evolui, a matéria evolui, os infortúnios da vida param, porque todo mundo evolui, e tudo evolui, entendeu? É a lei do progresso. Todos nós estamos sujeitos a progredir diariamente, tá? Num grau mais elevado, ou seja, num planeta mais ainda elevado, é transparente, quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Então, gente, chega a um ponto que o corpo material do espírito é como se fosse um perispírito. Caso você não saiba, tem o espírito,
o teu corpo, que você tá vendo aqui, igual você tá vendo o meu, e o perispírito, que é a mesma aparência do teu corpo material, mas ele é como se fosse a liga. Ele é o mediador entre o espírito e o corpo. Então, para o espírito manifestar no corpo, precisa ter o perispírito. Ele faz essa ligação. Entende? Que ele não é nem muito denso igual a matéria e nem muito fluídico igual ao corpo. Então, já tem planetas que os espíritos, o corpo deles já é igual ao perispírito. Tá? E aí ele continua aqui, ó. Dependendo do mundo no qual o espírito é chamado a viver, toma um corpo apropriado à natureza desse mundo. Então, assim, mais uma curiosidade interessante, pessoal. A cada mundo que o espírito vai, ele toma um corpo apropriado para a natureza daquele mundo. Então, por exemplo, se você vai para um planeta, né? Você é um espírito que estava aqui na Terra porque você tinha algumas expiações, mas você já é um espírito que se purificou bastante, já evoluiu bastante. Você morre, desencarna, né? Você volta a ser um espírito, né? Tá lá no teu perispírito de boas. E aí você tem a chance de poder ir para um outro planeta bem mais evoluído que a Terra, para poder aprender. Logo que você não vai com o corpo que você estava na Terra. Você vai ter um corpo apropriado para aquele planeta. Ou seja, um corpo menos denso, menos grosseiro, menos materializado. Entende? Então isso acontece muito, tá, pessoal? E ele tá falando aqui também que é bem interessante, ó. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas. Então, sim, o perispírito também evolui, tá? Torna-se cada vez mais fluídico até a completa purificação, que constitui na natureza dos espíritos puros. Então, sim, gente, os espíritos puros, eles já se tornaram, o perispírito deles, né, já se tornaram super fluídico e tá puro. Realmente, gente, o nome já diz, espíritos puros. Já atingiram um grau que a matéria é o mínimo do mínimo do mínimo possível. Entende? Tudo mais leve, mais fluídico, né? Embora os mundos especiais sejam destinados aos espíritos mais elevados, eles não estão ali prisioneiros como nos mundos inferiores. O estado de pureza em que se encontram lhes permitem transportarem-se por todas as partes onde realizam as missões que lhes são confiadas. Então, sim, gente, outra diferença que a gente pode ver dos mundos, né, mais elevados, né, dos espíritos que já têm essa elevação do que nós aqui que estamos na Terra, é essa liberdade que eles têm de transitar entre mundos. Então, sim, um espírito, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso maior exemplo maravilhoso, Jesus Cristo. Jesus Cristo é um espírito puro. Ou seja, gente, e Jesus Cristo não só é um espírito puro, como ele já atingiu um grau de ter os próprios planetas deles, né? Caso você não saiba, Jesus é o governador do nosso planeta e de outros planetas. O espírito de Jesus está em todos os lugares. A aura de Jesus, ela cobre o planeta Terra. Porque ele já chegou num estado... Gente, eu sei que é difícil entender isso, tá? Eu tento trazer de uma forma simples, mas eu sei que às vezes a gente não consegue imaginar, porque até eu fico confusa, porque assim, é algo tão inimaginável, né? Porque a gente aqui, tão pequenininhos, presos nesse corpinho grosseiro, né? Cheio de problema, e a gente pensa assim, em um ser tão divino como Jesus. Eu sei que às vezes pode ficar confuso, mas sim, pessoal, Jesus, a aura dele, ele está por todo o globo. E não só por todo o globo, mas ele também está nos outros planetas que ele cuida. Você entende isso? Ele tem uma expansão muito grande, gente, porque é como se fosse a tua mente. Se você está aí pensando, você pode se transportar para qualquer lugar com a tua mente. Agora, imagina quando você está liberto de um corpo grosseiro, que o nosso corpo nos limita muito, e você é puro, ou seja, você já chegou num estado de consciência que eu e você aqui nem sonhamos como deve ser, porque eu não sei vocês, mas eu sou, né, só um pobre espiritinho tentando evoluir aí. Mas assim, imagina como deve ser, entende? Então sim, gente, de fato, Jesus está em todos os lugares. Quando a gente fala que ele está em todo lugar, ele está em todos os lugares. E se você se conectar com ele, no caso, começar a pensar nele e focar nele, você sente a presença dele. Isso é muito interessante, é muito lindo, tá? E aí, igual ele fala aqui, né, que desses espíritos, eles vão para vários planetas e para lugares onde eles precisam fazer missões. Então, sim, também, de fato, por exemplo, o meu mentor, ele é de um outro planeta, se não me engano, até de outra galáxia, tá? Não tenho certeza. E ele tá aqui comigo agora, mas se ele quiser, ele pode voltar pro planeta dela, porque ele tem essa liberdade, entende? Então, é muito, muito legal entender sobre isso. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material,
tal qual é na Terra, pode-se dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Portanto, depende do próprio espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando por sua purificação. Então, gente, ó, outro ponto importante. Se você quer ter mais essa liberdade, porque assim, gente, eu quero muito, tá? Por mais que eu entenda, e vocês também têm que entender que aqui o momento que estamos vivendo aqui na Terra agora, ele é muito importante, tá? E muito necessário. Eu quero evoluir ao máximo que der nessa encarnação. E eu espero que você pense dessa forma também. Só depende de nós, tá? Então aqui um ponto ele deixa bem claro. Se o espírito ele quer viver essas experiências de ir para mundos mais purificados, né? Se elevar, purificar, se desmaterializar do máximo que ele puder, depende dele. Ou seja, depende de mim, depende de você, para que a gente atinja esse progresso, tá? Então assim, dê o seu melhor, tá? E como faz isso? Fazendo reforma íntima, gente, cuidando de si, praticando a caridade, cuidando de si, cuidando do próximo, tá? Essa é a chave. E aí, por último, o último tópico aqui super importante, ele fala: na erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, sim, gente, quando a gente desencarna, tem um período que a gente passa, né, que é o intervalo das existências que a gente tem que viver. Então, por exemplo, André Luiz, a gente vê muito isso, né? Quando ele desencarna, ele passa lá 9, 8 anos no umbral, né, beleza. E quando ele é resgatado, ele fica um período na colônia nosso lar. Isso é a erraticidade. Por quê? Porque ele não está em nenhum planeta, né? Ele tá aqui no orbe da Terra, mas assim, ele não tá especificamente encarnado na Terra, nem em outro planeta, mas ele está ali, entende? E aí ele aprende, ele estuda, ele trabalha até chegar o momento dele reencarnar novamente. Então essa é a erraticidade, caso você tenha dúvida. Então, quando a gente está nesse intervalo de uma encarnação para outra, de uma vida para outra, a situação do nosso espírito permanece relacionada com a natureza do mundo a qual ele está ligado pelo seu grau de adiantamento. Ou seja, um espírito inferior, ele vai ficar continuando sendo inferior. Gente, é o que eu falo, você guarda consigo o teu caráter, a tua consciência, o que você é, por isso que você tem que cuidar de si mesmo. Um espírito inferior, por que vocês acham que tem tanto espírito espalhado aí pela crosta da Terra? Por quê? Porque ele desencarnou, ele morreu, né? O corpo material dele morreu e ele tá ligado à Terra por causa dos pensamentos dele, por causa do que ele é, dos sentimentos e dos pensamentos dele, entende? Da consciência dele. Isso liga ele à Terra. Então, se você não quer que isso aconteça, você tem que buscar o teu progresso, tá? Então, ele fala aqui, de acordo com o nosso grau de adiantamento. Na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido. Depende de como ele seja, né, se ele for desmaterializado ou não, tá? Então, assim, de fato, você na erraticidade, a gente percebe André Luiz. André Luiz, gente, é um espírito, né, caso você não saiba, que Chico Xavier psicografou vários livros, né, de André Luiz. E ele era um espírito que ainda não tinha um conhecimento tão legal, então no começo a gente percebe que ele não era tão feliz e ele sofreu bastante até ele se adaptar ali à colônia, né? Tirando os 9 anos que ele passou, 9, 8 anos, que ele passou no umbral sofrendo, né? Então ele levou um período para se adaptar. Quando ele se adaptou às questões da vida espiritual e entendeu tudo, ele começou a ser feliz de fato, mas isso foi um processo. Agora pensa, se ele tivesse, né, estado aqui na Terra, vivo, tivesse procurado a espiritualidade, tivesse, né, feito o bem, feito a caridade, feito o bem para si mesmo, porque quando ele estava em vida ele bebeu muito, ele traía a mulher dele, né, ele vivia uma vida baseada nas coisas materiais, né, basicamente. Não seria dessa forma, ele já ia chegar na erraticidade mais esclarecido, logo também que ele já seria mais feliz e mais livre, tá? É o que acontece. Então, é muito importante, gente, esses pontos, eles são muito cruciais, por quê? Porque são dúvidas, que às vezes a gente tá aqui vivendo e dá uma dúvida assim, e a gente não sabe onde encontrar essas respostas. Aqui, nesse querido textinho e nesse querido livro, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos, tá bom? Vou fazer a prece para encerrarmos, né, o Evangelho, e aí você pode tomar sua água. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de fazer o Evangelho. Que assim seja. Aguardo vocês na sexta-feira para o nosso curso do Livro dos Médiuns. Deixa seu like, seu comentário. Tchau!